Próximo orador, no horário da liderança do PDT, deputado Goura. Senhor presidente, boa tarde. Em nome de Vossa Excelência, quero saudar toda a mesa executiva, todos os nossos deputados, deputadas, servidores que acompanham esta sessão e cidadãos paranaenses. Eu trago a reflexão, deputado Nelson Justus, que aqui se encontra, um assunto importante que, no meu entendimento, não pode ser escondido e tampouco negligenciado por esta casa. É uma novidade no tratamento de doenças como o mal de Parkinson, Alzheimer, síndrome de Dravet, dores crônicas, enxaqueca, insônia, epilepsia, sintomas do espectro autista, etc. E esta, senhoras e senhores, é uma novidade milenar. Ainda no século I, o médico Pedânio Dioscórides, considerado o fundador da farmacologia, publicou em sua obra de matéria médica, que foi a mais importante fonte de informações sobre drogas até o século XVIII, informações sobre a eficácia de um medicamento no tratamento de inflamações e dores nas articulações. Em 1839, o médico do exército britânico, William O'Shaughnessy, em serviço na Índia, recebeu em seu consultório um bebê em estado grave. O bebê tinha convulsões contínuas e sequer conseguia se alimentar. Depois de tentar todas as soluções disponíveis sem sucesso, o médico resolveu apelar para um medicamento utilizado por moradores locais. Segundo o médico, após a utilização de algumas gotas de tintura canábica sob a língua da criança, as convulsões cessaram. Câncer, depressão, dependência química, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, síndrome de Dravet, autismo, dores crônicas, enxaqueca, insônia, epilepsia. Todas estas doenças, senhoras e senhores, podem ser tratadas com cannabis medicinal. Cannabis é o nome científico da maconha. Os pacientes são crianças, são adultos e idosos que encontraram mais qualidade de vida neste tratamento. Para quem não conhece o uso medicinal, geralmente é feito com este óleo que eu quero mostrar aqui aos senhores. Aqui, são dois medicamentos que pais que fazem uso com a sua filha me trouxeram. Esse aqui, eles conseguem via importação de Londres. E este outro, ele é do Uruguai. Tá? Um medicamento à base do CBD, que é o canabidiol. Ele é administrado de forma oral. O CBD é extraído da planta e rico em substâncias terapêuticas. Vale ressaltar, nós estamos falando sobre o uso medicinal da cannabis. E não estamos falando de uma droga proibida no país, deputado Evandro. Em 2015, a Anvisa regulamentou a importação de remédios derivados de cannabis. São cerca de 10 mil pessoas que já solicitaram a autorização para importar o remédio. E este número poderia ser ainda maior. Pois, apesar dos resultados e da tendência de regulamentação em diversos países, há muitos obstáculos para quem precisa do medicamento no Brasil. No final do meu mandato como vereador, fui procurado pelos pais de uma criança que utilizava a cannabis medicinal no seu tratamento. Eles compartilharam a dificuldade de acesso ao remédio, a falta de informações e a necessidade de discutir publicamente o assunto. Dias depois, realizamos uma reunião pública na Câmara Municipal de Curitiba. Com o auditório lotado, ouvimos a opinião de psicólogos, fisioterapeutas, advogados, além de depoimentos emocionantes de mães que lutam para que os seus filhos tenham acesso ao medicamento. Nesta quarta-feira, e faço aqui o convite a todos os deputados e deputadas, dia 29, vamos promover uma audiência pública sobre a cannabis medicinal a partir das 9 horas no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. Uma parte, deputado, por favor. Vou lhe conceder, na sequência, quem pediu?
Deputado Anibele, deixa eu só concluir que eu já lhe passo. Além disso, estamos protocolando um projeto de lei para assegurar o acesso gratuito a medicamentos à base de cannabis no Paraná. Também produzimos esta cartilha informativa com diversos dados sobre o assunto, que entreguei já em mãos aos senhores, para que possamos vencer o preconceito e basear as nossas posições na ciência e nas evidências científicas. A sociedade precisa falar sobre isso. Nós, agentes políticos, precisamos falar sobre isso. Vencer o preconceito que leva famílias a recorrerem ao tráfico, expondo-as a riscos e produtos sem controle de qualidade. Não podemos nos negar, deputados e deputadas, a aliviar o sofrimento das pessoas. Convido Vossas Excelências a debatermos o tema e defender a regulamentação da cannabis medicinal. Hoje, deputado Anibele, antes de passar a palavra ao senhor, eu recebi pelas redes sociais uma mensagem de uma mãe que eu gostaria de ler aos senhores de forma breve. Bom dia, deputado, tudo bem? Recebi seu contato do médico que nos prescreveu o CBD, pois necessitamos muito de apoio. Minhas 2 filhas sofrem com uma doença genética rara e incurável que afeta o tecido conjuntivo, a síndrome de Ehlers-Danlos, ou cutis elástica, devido a um defeito na síntese de colágeno. Essa doença é dividida em 14 subtipos, dentre os quais o delas é o que compromete órgãos internos e o sistema venoso. No entanto, todos os subtipos sofrem com uma média de 70 sintomas. A dor crônica é incapacitante e num nível muito alto. Sintomas como espasmos, distonia, gastroparesia, disfunção autonômica, visuais, ósseos, articulares, transtornos do espectro autista em diferentes níveis, entre outros. A patologia, por se tratar de um problema com a síntese, afeta também a absorção de nutrientes e síntese de medicamentos, o que piora a condição, pois a maioria dos medicamentos de uso convencional não é eficaz. O CBD é indicado e tem eficácia na síndrome. Infelizmente, essa doença não tem especialista no Brasil e os pacientes não conseguem socorro nem em hospitais e médicos renomados. A doença teve um agravamento em 2016. Minhas filhas têm 16 e 17 anos. Perderam a saúde, os amigos, a vida social. Elas têm hemorragias e dores insuportáveis. Gastamos R$3.000 por mês em medicamentos, sem ajuda médica nenhuma ou tampouco do SUS. Enfim, senhoras e senhores, o que nós estamos pedindo é um apoio de todos para que possamos vencer o preconceito e possamos regulamentar aqui no estado do Paraná esse tipo de acesso a esse medicamento. O medicamento também que para pacientes com câncer, nos sintomas muito desagradáveis e desconfortáveis dos tratamentos de câncer, a cannabis tem sim um altíssimo efeito terapêutico. Deputado Anibele, com a palavra. Obrigado, deputado Gora. Estava aqui comentando com o deputado Tadeu Venere. Acreditamos que nunca este tema veio até a Assembleia, que é a casa da população, o parlamento, de parlar. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter trazido esse tema. Acho que tem que existir várias audiências, comissões e poder avançar nessa discussão. Da mesma forma como aqui foi aprovado na CCJ o projeto do deputado Tadeu Venere, que proíbe a pulverização aérea. É um tema interessante que deve ser discutido aqui e, de repente, avançado. Da mesma forma que nós, no mandato anterior, tivemos a coragem de apresentar em 11 deputados a questão da liberação da cerveja nos estádios de futebol. E aqui eu gostaria, presidente Traiano, de parabenizar a Procuradoria pelo belo trabalho que foi feito junto ao Tribunal de Justiça, onde foi cassada a liminar e a lei que foi feita pela Assembleia, com a sua responsabilidade e com a sua vontade de poder melhorar, com a humildade, de repente, se precisar melhorar essa lei, foi garantida. Os desembargadores, sua maioria absoluta, entenderam que
a lei deveria continuar, e esta é a discussão. Aqui, cada deputado tem a sua experiência de vida, o seu conhecimento, as suas bandeiras, e deve trazer para cá para que seja discutido, possa avançar, de repente trazer entidades, organismos. Por favor, um minuto para concluir. Pessoas que podem dar o testemunho de que melhoram nessa questão da planta. Então, siga em frente e o que for possível, acredito que todos os parlamentares aqui vão estar juntos. Obrigado. Obrigado, deputada Anibele. Eu lembro que também a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, anunciou que está desenvolvendo um projeto de lei sobre cannabis medicinal e que pediu a colaboração do deputado Marcelo Freixo, do PSOL. Então, nesse sentido que eu faço também esse apelo, que nós possamos, juntos, apoiar essa regulamentação aqui no Paraná. Deputado Michele Caputo. Obrigado, deputado Goura. É um tema importante de ser discutido, bem discutido. Já há, por exemplo, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, que aqui no Paraná, a Prate Dona Dulce, já faz o canabidiol a partir de uma produção sintética. Então, é importante essa discussão, de fato, tem sim efeitos terapêuticos, isso não é nenhuma lenda, temos que trabalhar. Por favor, para concluir. Agora, é importante que isso se faça dentro das normas técnicas, atendendo à regulamentação da Anvisa, não é? Até porque toda situação nesse sentido também pode... Por favor, para concluir. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos apartes. E dia 29, às 9 horas da manhã, contamos com a presença e o apoio de todos. Obrigado, senhor presidente.